Você aí quer fazer uma festa de casamento dos sonhos? Quem é que não quer ter uma festa onde a noiva entra com o vestido dos sonhos, naquele buffet maravilhoso, com aquela decoração dos sonhos, com aquela banda dos sonhos? Todo mundo tem um casamento dos sonhos aí na mente, só que a maioria dos casais, eles acabam fazendo o casamento dos sonhos e levando dívidas para a vida de recém-casado. E a maioria dos casais afirma que se pudesse voltar no tempo, gastaria o dinheiro de uma forma diferente. E nós estamos aqui para que isso não aconteça com vocês aí, para que vocês possam fazer um casamento tranquilo e sem se arrepender depois de nada. Mais importante do que isso, sem carregar dívida para a vida de recém-casado. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, então segura aí. Todo sonho precisa de planejamento, não tem como a gente fugir disso, e no casamento não poderia ser diferente. Um sonho tão complexo e tão bonito, ele não pode ser feito sem um mínimo de planejamento. Então o passo inicial é você ter um planejamento. E como que você começa esse planejamento? Conversando com o seu futuro ou com a sua futura. Vocês dois precisam falar sobre dinheiro, vocês dois precisam falar sobre finanças, e mais do que isso, vocês precisam se abrir. Você precisa falar, futuro marido, para sua futura esposa, o quanto que você ganha hoje. Você, futura esposa, tem que falar para seu futuro marido quanto você ganha hoje. E mais do que isso, vocês precisam saber um do outro, como que o outro hoje está usando esse dinheiro, porque vocês vão se reorganizar juntos. Então é importante saber, por exemplo, se o outro tem dívida, se o outro tem compra parcelada que está fazendo, se está sobrando dinheiro, como é que está a situação. Vocês precisam, antes de mais nada, ter um bate-papo aí, abrir o jogo mesmo, falar como é que está a situação, para vocês começarem a se organizar. Então, o primeiro passo é falar abertamente sobre dinheiro. E às vezes, nesse momento que vocês vão falar de dinheiro, vocês vão identificar alguma falha ali no comportamento e na administração das finanças. Aí, esse é o momento certo de ajustar, né? Exatamente. No nosso caso, quando a gente começou a falar sobre... Na verdade, a gente já falava, né? Sobre finanças um pouco antes de casar. E a Lívia tinha algumas dificuldades com a vida financeira dela. Normal, isso acontece com qualquer um. E aí a gente teve um momento que a gente pôde se alinhar. Então, é importante ter essa conversa para poder ter esse alinhamento entre os dois, porque o que acontece? A forma com que vocês administram as finanças de vocês antes do casamento, ela tende a ser muito parecida ou até igual com a forma que vocês vão administrar as finanças depois do casamento. Não existe, né, amor? Não existe uma mágica que simplesmente vai ficar tudo resolvido quando vocês casarem. A vida continua, vai chegar boleto, vai chegar até contas novas que vocês não tinham antes de casar. E aí, se vocês não estiverem preparados, ou melhor, alinhados, vocês vão começar já a vida de recém-casados aí com problemas financeiros, o que é horrível. Então evitem isso, se alinhem antes. Passo 2. Assim que vocês tiverem esse alinhamento, vocês precisam definir uma data. Isso mesmo, não importa se é distante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês precisam ter ali mais ou menos um mês, pelo menos, de quando vocês vão casar. Isso aí. Porque assim vocês conseguem fazer uma conta retroativa. Quantos meses eu vou ter para poder pagar todo esse casamento? Então, quanto maior é esse prazo que você vai ter pro casamento, maior vai ser o seu budget. Então é fundamental, como segundo passo, ter essa data. E o passo 3, depois que vocês tiverem a data marcada, depois que vocês já tiverem falado sobre finanças, vocês vão definir o orçamento desse casamento. E o que é esse definir? O que vocês vão observar na hora de definir esse orçamento? Primeiro, o quanto que cada um pode juntar por mês, né? Baseado no que a mulher ganha, baseado no que o homem ganha, quanto que cada um ali tem capacidade de poupar nesse período que vocês estão se preparando. Mas o que vocês podem fazer também? Podem conversar às vezes com os pais, com alguns familiares, às vezes alguns amigos que já sinalizaram, né, que iriam ajudar, que iriam auxiliar financeiramente. Já aproveita para colocar isso dentro do orçamento, ou pelo menos conversar com essas pessoas, para vocês saberem se vai dar para contar com algum tipo de ajuda financeira no orçamento do casamento ou não. Então é importante nesse momento, assim que vocês tiverem a data, montar um esboço desse orçamento aí, levando em consideração o que eu falei aqui. E dentro desse orçamento, vocês precisam também pensar um pouquinho além do casamento. Ou seja, não é só a festa é importante, é o sonho ali que vai ser realizado. Mas não se esqueçam que vai ter lua de mel, né? Geralmente tem lua de mel. E isso precisa entrar nesse orçamento também. Vocês vão ter vida depois do casamento, não acaba ali.
Então, ou seja, vocês vão morar em algum lugar, vocês precisam entender se vocês vão alugar um imóvel, se vocês vão comprar um imóvel. E sobre esse assunto aqui, se fizer sentido, talvez ter um vídeo só sobre isso. Deixa aqui nos comentários pra gente saber se faz sentido a gente fazer um vídeo só sobre aluguel versus compra de imóvel, tá bom? Mas isso precisa ser conversado e definido também no momento do orçamento, porque é extremamente importante, vai influenciar e muito no orçamento desse casamento. Então, a partir daí que vocês já definiram o orçamento geral de vocês, vem o passo 4. E o passo 4 é vocês definirem ali o budget por item do casamento, né? Existem algumas planilhas em alguns sites, em alguns blogs de noivas, de casamento, que você tem lá bem descritinho, quanto eu vou usar na cerimônia, em flores, em comida, em assessoria, em banda. É importante vocês definirem o budget por item do casamento, né? Sim, e assim, gente, é uma lista quase infinita de coisas que vocês não têm noção de quantos itens podem existir numa lista de coisa para contratar, comprar para um casamento. Então aproveitem, pesquisem na internet mesmo, no Google. Você tem sites especialistas nesse assunto e que eles já dão ali uma listinha dessas coisas para você poder separar a verba para cada um desses itens aí, senão vocês vão ficar perdidos, tá? É importante isso aí, a gente fez isso no nosso, né? A gente usou uma planilha. E uma dica importante aqui de quem já se casou e já passou por isso, então me escute nesse momento que é muito importante. O que acontece? Vocês precisam ter em mente que esse é um momento ímpar na vida de vocês. E existe uma indústria por trás disso que lucra muito com isso. Não estou falando que é errado, mas vocês precisam entender que, assim como tem a indústria do bem-estar, por exemplo, e que ali o público-alvo são pessoas que querem ser mais saudáveis e emagrecer, existe uma indústria do casamento e que o público-alvo é você. Era eu, era a minha esposa. Então, assim, eles sabem como seduzir às vezes, ou como nos induzir a fazer compras e aquisições e contratações que nem sempre são tão necessárias, são tão essenciais. Então você tem que ficar esperto com isso e parar a pensar um pouquinho, porque na emoção a gente pode fazer muita besteira aí, então a gente tem que estar centrado. E a gente tem que ter em mente também que se você não negociar, se você não comparar preço, você com certeza ou muito provavelmente vai estar pagando um valor super faturado, um valor que assim, eles já têm ali na manga, né, muitos descontos para dar, muitas coisas, então assim, tem até um versículo que fala assim, né, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu vou inventar um versículo aqui, mas que ele é muito real. Os tímidos não fecharão bons negócios para o casamento, porque essa é a verdade. Se você tiver vergonha de negociar, se você tiver vergonha de pedir desconto, se você tiver vergonha de recusar uma proposta que você sabe que é abusiva, você vai se dar muito mal. E você vai ser um desses noivos recém-casados que se arrependeram de algumas aquisições, de algumas compras e contratações que fizeram. Então, sempre compare preços. Nunca vá no primeiro ali e não faz nenhum tipo de comparação. Negocie. Tenha também em mente que se você estiver diante, às vezes, de uma proposta muito abusiva, tenha ali em mente que talvez você recuse aquilo e a pessoa não aceite e você não vai fechar, a não ser que você esteja disposto a fechar alguma coisa abusiva. Eu não faria isso, mas é uma dica que eu deixo para vocês aí, porque tem uma indústria por trás disso que lucra muito com os futuros casados aí. É sempre legal, eu acho, ter pelo menos 2, 3 orçamentos de cada item, né? Empresas diferentes, regiões diferentes, isso varia muito. Então, é uma dica legal aí também para você sempre buscar fornecedores diferentes para você ter uma ideia mais ou menos e até usar como conta proposta também às vezes, né? Ó, eu tenho esse orçamento com esse tal, você consegue chegar nisso? Então vocês vão ajustando, né? Sim. E uma coisa falando em fornecedor que é legal, não se aplica a todos os fornecedores, mas você pode ter isso em mente, é interessante também. O que acontece? São empresas que estão ali para fechar negócios, né? E você é um potencial cliente. Então, como toda empresa, ou como a maioria das empresas, elas possuem metas, elas possuem objetivos, e esses objetivos, essas metas, às vezes são mensais, bimestrais, anuais, enfim, eles têm ali uma data de corte. Então, se você tiver para fechar um negócio em final de mês, né, no final do mês, você tem chance de talvez ser aquela entrada que está faltando para aquele vendedor bater a meta. Você pode ser aquele fôlego financeiro que aquela empresa estava esperando para fechar o mês no azul, por exemplo. E estejam abertos para fazer reajustes se forem necessários, priorizar coisas. Por exemplo, no nosso casamento, a gente colocou lá, essa lista é o nosso sonho, a gente quer ter tudo isso. Mas chegou num certo momento que a gente precisou priorizar. Ó, eu vou priorizar serviço de foto do que um lustre, por exemplo. Né? No final das contas, graças a Deus, a gente acabou fechando tudo, né, como a gente tinha sonhado, mas a gente chegou a ter essa necessidade de priorizar, né? Então, pode acontecer isso também. Tipo assim, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa aqui dessa lista, o que vai ser?
então vai ser determinado item aqui. Tenha isso em mente também. Ou também estejam dispostos às vezes a fazer algum tipo de sacrifício que vocês não pensaram em fazer inicialmente. Que tipo de sacrifício eu estou falando? Por exemplo, reduzir um pouco o padrão de vida de vocês. Então se vocês saíam para comer toda semana, sai para comer uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. É algo temporário que você está fazendo para poder aumentar o budget do seu casamento. Então tenha isso em mente também, que é importante. Por último, não menos importante, aproveitem essa sinergia que vocês vão criar pré-casamento para manter ela durante o casamento, porque isso vai ser muito saudável para vocês continuarem com esses hábitos, essas conversas, essas priorizações, até mesmo o que vocês não vão gastar agora para uma festa, vocês podem gastar para economizar para sonhos, para objetivos aí em conjuntos, ou até mesmo sonhos do homem, sonhos da mulher, que a gente já falou em outro vídeo também, né? Aproveitem esses hábitos que vocês criaram pro casamento, para ter o casamento dos sonhos, e usem ele lá na frente para ter a vida de casados dos sonhos. É importante isso também. Não deixa isso morrer só até o casamento. Mantenham essa rotina de falar sempre sobre dinheiro, de se planejar, de pensar o que vocês vão fazer para obter determinado, para comprar alguma coisa, para realizar um sonho, para viajar, seja o que for. Se vocês mantiverem essa pegada que vocês tiveram aí pro casamento, para a vida de casados de vocês, eu tenho certeza que vocês vão estar na frente aí de 90% dos casais que estão por aí, porque isso não é uma prática comum que se tem. E isso faz toda a diferença. Um casal tá bem alinhado, tá alinhado nas expectativas, tá conversando sobre dinheiro, entender como é que tá do lado do outro, enfim, está conversando, isso é extremamente importante. Então, não deixem isso morrer no casamento, continuem, vai ser saudável, vai ser muito bom. E se esse vídeo ajudou vocês, se esse vídeo fez sentido, se deu para dar um norte aí para vocês que estão para se casar, então compartilha, comenta aqui, porque a gente quer saber o que vocês acharam. Curte esse vídeo, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam para saber toda vez que a gente for fazer um vídeo novo, vocês serem notificados. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.